Fala pessoal, aqui é o professor Walter Broto e hoje nós vamos resolver mais uma prova da COSIAC. Ela diz o seguinte: num sorteio concorrem bilhetes numerados de 1 a 500. Foi sorteado um bilhete e foi dada a informação que sai um número múltiplo de 5. A probabilidade de um número sorteado ser o 150 é. Bom, nós temos que aqui observar, né, que ele deu para a gente a informação de que saiu um múltiplo de 5. Então, a gente já sabe que é um múltiplo de 5. Né? Os múltiplos de 5, do 1 ao 500, a gente precisa saber quantos são. Um primeiro raciocínio que a gente pode usar é lembrar, né, que os múltiplos de 5 eles vão de 5 em 5. Então, um primeiro raciocínio que a gente pode usar é pegar o 500 e dividir por 5, certo? Daí, a gente vai encontrar que são 100 múltiplos, né, de 5 do 1 até o 500. Ou um outro passo aí, um outro processo que você pode usar é o seguinte: como ele vai de 5 em 5, né, então isso se comportaria como uma PA. 5, 10, 15, né, 20 e por aí vai até que você chegue ao 500, né? Aí você tem, né, o AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Daí o AN seria o último termo, que seria o 500. Vou puxar para cá. Isso é só um outro processo para a gente poder encontrar a quantidade de múltiplos, tá? 500 é igual a 1, que seria 5, mais n, que é a quantidade de termos que nós não sabemos, que é o que a gente quer, menos 1, vezes a razão. E a razão aqui seria 5, porque ele vai de 5 em 5. Beleza? Fazendo a distributiva aqui, ó, olha o que nós temos. 500 é igual a 5 mais 5n menos 5. Mais 5 menos 5, cancelou. Ou seja, 5n é igual a 500. Portanto, o n é igual a 500 sobre 5 e o n seria 100. Beleza? Esse é um segundo passo, né? Um segundo processo para a gente encontrar essa quantidade de múltiplos. Mas bastava a gente dividir o 500 por 5, que a gente já sabia que eram 100 múltiplos. Daí o problema quer saber qual é a probabilidade de sortear, né, do número sorteado ser o 150. A probabilidade disso acontecer é o número de elementos do nosso evento dividido pelo número do espaço amostral. Ou seja, o que a gente quer? A gente só tem uma opção. De quantas opções possíveis? 100. Então, isso é 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1%. Então, o gabarito aqui seria a letra A. Beleza? Bom, questão número 2 pede para a gente observar a sequência, né? Vamos lá. A sequência 34, entre parênteses 6, 17, 81, entre parênteses 27, 9, 150, entre parênteses 30 e 15, 85, não sabemos quem está dentro do parênteses, 17. Obedece uma determinada lei de formação. O número que está faltando e que completaria a sequência pela mesma regra é. Ou seja, a gente tem que observar essa sequência, descobrir qual é o padrão que ela vai obedecer, né? Qual é a regra que ela obedece. Em seguida, a gente descobre esse elemento que está aqui no meio, certo? Bom, uma coisa que eu vou destacar aqui para você é você observar que o número da frente, ó, ele é sempre múltiplo em relação ao número de trás. Beleza? Então aqui, ó, se você pegar o 34 e dividir por 17, né? O 34 ele é múltiplo do 17. Então, se você fizer a divisão do 34 por 17, vai dar 2. Se você pegar o 81 e dividir por 9, vai dar 9. Se você pegar o 150 e dividir por 15, vai dar 10. Se você pegar o 85 e dividir por 17, vai dar 5. E aí, olha o que acontece aqui observando os valores que estão lá dentro. Se você reparar, ó, o 6
nada mais é do que esse múltiplo vezes 3. E ele vai dar 6. O 27 nada mais é do que o resultado da divisão anterior, 9, vezes quanto? Vezes 3. Isso vai dar 27. O 30 que aparece aqui, ele nada mais é do que o resultado da divisão, que foi 10, vezes quanto? Vezes 3. Isso vai dar quanto? 30. Então, a gente pode observar que a regra que vai estabelecer esse número dentro do parênteses, né, é o resultado da divisão desses dois extremos multiplicado por 3. Então, aqui, para a gente descobrir o termo que está faltando, a gente faz a divisão, 85 por 17, deu 5, e para a gente descobrir o número que está lá dentro, basta que a gente multiplique por 3. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Então, a gente descobre o termo que está faltando. Gabarito aí, letra C. Próxima questão. O sistema de emplacamento de automóveis de certa cidade é composto de três letras seguidas de quatro algarismos. O número de placas que podem ser produzidas de modo que as três letras sejam vogais. Bom, problema clássico aí de análise combinatória, né? Bom, nós sabemos o seguinte, essa placa, né, é produzida por três letras, e seguida, né, por 4 algarismos, né, por 4 números. Bom, os números, os algarismos, eles vão do 0 até o 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, os algarismos, eles vão funcionar dentro do 0 ao 9. Ou seja, nós temos um total de 10 possibilidades de números. Agora, o que ele estabeleceu para a gente? Ele estabelece que a gente quer o número de placas a serem produzidas de modo que as três letras sejam vogais. Bom, para isso, quais são as vogais que nós temos? A, E, I, O e U. Ou seja, nós temos quantas possibilidades? 5 possibilidades. Daí, ó, essas três primeiras casas precisa ser vogal, né? E os demais aqui vão ser os algarismos, certo? Para as primeiras casas, tem que ser uma vogal. Então, nós temos aqui, ó, 5 possibilidades para a primeira. Como pode ter repetição de vogal, né? Continua com 5 possibilidades para a segunda e 5 possibilidades para a terceira. Daí, para a gente fazer os algarismos, o raciocínio é similar. Bom, para o primeiro algarismo, você tem 10 possibilidades. Para o segundo algarismo, como não tem nenhuma restrição, você continua tendo 10. Para o terceiro, 10. Para o quarto, 10. Daí, para você descobrir o número de possibilidades, basta você multiplicar todos esses valores. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125, né? E aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 mil. Então, é 125 vezes 10 mil. Isso é a mesma coisa que 1.250.000. Letra B é a nossa resposta. Próxima questão, nós temos o seguinte. Isso aqui já foi tema de um outro vídeo. E aí, ó, se você já assistiu, você vai matar essa questão aqui muito rápido. Eles assim, ó. A negação lógica da afirmação condicional. Se Maria vai ao cinema, então Antônio fica triste. Bom, se Maria vai ao cinema, você tem aqui um se então, tá? É o famoso P então que. O P e o que são as proposições, né? Maria vai ao cinema é o P. O que Antônio fica triste. Beleza? A negação do se então, vou te ensinar um macete, que é o mantém e nega. Ou seja, você vai manter a primeira preposição, vai trocar pelo e e vai negar a segunda preposição. Daí, ó, o que nós temos? A preposição fica assim, ó, Maria vai ao cinema e
Antônio não fica triste. E aí, ó, olhando para as opções, ó, Maria vai ao cinema e Antônio não fica triste. Letra D é a nossa resposta. Beleza? Isso aqui é muito comum na prova da COSEAC, tá? Muito comum mesmo. E a gente vai detalhar bastante isso nas próximas gravações. Bom, questão 15. Um caminhoneiro com velocidade constante de 80 km por hora percorreu uma certa distância em 10 dias, viajando 6 horas por dia. Se repetir o mesmo percurso com velocidade constante, viajando 5 horas por dia, ele levará quantos dias? Bom, aqui que a gente precisa observar, né, que a gente está diante de um problema de regra de 3 composta, né? Onde nós temos a grandeza velocidade, nós temos os dias e nós temos as horas. Então, velocidade, nós temos os dias e as horas. Quando nós temos um problema de regra de 3 composta, a gente tem que perceber como essas grandezas comportam entre si, se é de maneira diretamente ou de maneira inversamente proporcional, beleza? Bom, daí nós sabemos o seguinte, 80 km por hora, ele faz esse percurso em 10 dias, viajando 6 horas por dia. É o mesmo percurso, ou seja, então a distância vai ser a mesma. Só que agora, ó, ele diminuiu a velocidade, certo? 60 km por hora, ele vai viajar 5 horas por dia e a pergunta é quantos dias ele leva. Bom, para isso, né, como a gente está diante de um problema de regra de 3 composta, a gente tem que saber se dia, velocidade e hora, como essas grandezas se comportam entre si, né? Então a gente tem que fazer um estudo se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aonde está o x é onde você sempre vai começar, e aí ó, você vai lá. Ó. Se você aumenta o número de dias, você tem uma viagem para fazer. E você aumentou o número de dias que você pode fazer essa viagem, consequentemente, você pode fazer numa velocidade menor. Se você tem mais dias para fazer uma viagem, consequentemente, você pode viajar menos horas por dia. Então, as horas também são inversamente proporcionais aos dias. Daí, ó, feito esse estudo, você vai chegar agora e fazer o cálculo. Como? Quem está com x fica na frente, vai ficar 10 sobre x, igual a... Se as grandezas são inversamente proporcionais, você tem que inverter a ordem dos valores. Então, vai ficar 60 sobre 80 vezes. Ela é inversamente proporcional, então também tem que inverter a ordem. Então vai ficar 5 sobre 6. Beleza? Pode fazer aqui ó, a multiplicação aqui em cima, aqui embaixo, e depois fazer os cálculos, ou se preferir, fazer a simplificação, que vai ficar mais fácil. Dá para simplificar aqui por 0, né, por 10 no caso, né, cortar o 0. O 6 aqui, ó, dá para simplificar com o 6 daqui. E aí o nosso problema ficou assim, ó, 10 sobre x, olha como é que ficou mais fácil, igual a 5 sobre 8, beleza? Multiplicou cruzado, ó, multiplicou cruzado, você tem 5x é igual a 80. Daí x é igual a 80 dividido por 5. 80 dividido por 5, x é igual a 16. Ou seja, esse percurso será feito em 16 dias, dadas as novas condições. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus colegas. Curte aí para a gente poder incentivar o canal e ter um crescimento cada vez maior. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Obrigado. Até a próxima.